Mas falando também sobre o contexto ainda de empresas públicas que estão dando prejuízos, dados divulgados pelo Banco Central na manhã desta segunda-feira apontam que as contas do setor público registraram um rombo de 6,6 bilhões de reais somente em novembro. O resultado é fruto da soma dos déficits fiscais dos governos federal, estaduais e também municípios, além de empresas estatais. No acumulado de janeiro a novembro, ainda segundo dados oficiais, as contas públicas apresentam um déficit de 63,3 bilhões, o equivalente, gente, a 0,59% do PIB. A meta fiscal do governo é zerar o déficit para as contas públicas, porém, com a aprovação do arcabouço fiscal, o Planalto terá uma tolerância de 0,25 ponto percentual para cima ou para baixo para conseguir cumprir esse objetivo. Então a gente está falando dos Correios, mas existem outras estatais dando prejuízo em vez de superávit e as contas públicas aumentando cada vez mais. Somente no mês de novembro, 6,6 bilhões de reais. É muita coisa. Quanto dinheiro, né? Aí tem duas coisas. Primeiro que não são só as estatais, né? Aí, pelo que eu li, é o déficit primário de executivo, municipal, estadual e federal. Agora, tem uma coisa aí que é, esse número, apesar de parecer enorme, é um valor muito alto, quando você olha a proporção, 0,59, assim, ele está abaixo de 1%, e se a gente colocar os juros, soma 7%. Então, aí ele vai a 8%. O grande problema do Brasil, quando a gente fala em déficit, é a taxa de juros altíssima, porque isso impacta imediatamente na dívida pública. Temos que começar a pensar que a alta de juros não é mais só uma forma de resolver a inflação. Inclusive, hoje sequer é uma forma de atacar a inflação. Hoje, esses juros altíssimos está gerando dívidas públicas e privadas. As empresas estão quebrando. Ninguém aguenta os juros nessa altura. Então, temos que atuar aí. E aí, em relação à notícia que você estava lendo, David, o que me preocupa é a palavra tolerância. Não dá mais para ter tolerância com excesso de gasto, com déficit alto e principalmente com juros que é desumano. Tem que mexer, tem que começar a cair juros. Qual a fórmula, Henrique? A primeira coisa é ter uma liderança que tenha pulso firme e consiga fazer com que o sangramento seja estancado. Acho que a gente está num momento de crise e essa crise é marcada pela insegurança que tanto investidores, quanto bancos, quanto também todo o setor político e a sociedade brasileira tem na atual administração, em especial também na atual liderança da pasta da economia, né, no Ministério da Fazenda, de que esses gastos eles vão ser diminuídos cada vez mais progressivamente. Ninguém está pedindo por um milagre, ninguém está pedindo para que esse governo seja da noite para o dia o governo mais econômico e que gere muito dinheiro e um crescimento acima do nível da China. Ninguém está falando sobre isso. Mas a grande frustração que existe nos setores produtivos do Brasil, na população brasileira, no mercado financeiro, é de que, até hoje, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e também o presidente da República não conseguiram passar uma mensagem concreta para a população de que existe uma preocupação séria e um compromisso em realizar o equilíbrio fiscal no Brasil. Acho que esse é o maior problema, que temos uma crise, todo mundo sabe. Que essa crise ela é muito profunda, todo mundo sabe também, apesar de Brasília tentar dar uma mascarada nisso tudo. Mas falta ainda essa certeza de que, olha, temos uma crise, vamos enfrentar essa crise, mas em primeiro lugar nós vamos estancar essa sangria, nós vamos parar com o vazamento, nós vamos parar com todos os absurdos que estão sendo cometidos que atenuam essa crise. Então, essa falta de insegurança, essa falta de segurança, esse sentimento generalizado de que o governo não está nem aí para realizar o equilíbrio fiscal, que não é uma prioridade, apesar do que disse aí o presidente da Febraban nas últimas semanas, né, defendendo aí um pouco do setor bancário, trouxe uma mensagem ilusória de que o governo é comprometido e tem urgência em realizar o equilíbrio fiscal. Não tem. A prova está aí no que a gente está falando agora. 2 bilhões de rombo nos Correios, investindo em coisas absurdas e tantos outros exemplos que a gente tem. Então, a fórmula seria, em primeiro lugar, trocar essa administração. Em segundo lugar,
trazer uma segurança concreta para o mercado de que sim, nós temos um compromisso com o equilíbrio fiscal. Sem isso, ninguém vai querer botar dinheiro aqui no Brasil. Aqueles que têm vão querer tirar o que nós já estamos vendo, dinheiro saindo todos os dias, dólares saindo, o Brasil usando das suas reservas, a liquidez da reserva cada vez menor, né? As reservas que nós temos aí líquidas cada vez se reduzindo em dólares e também em outras moedas internacionais. É preocupante o cenário que a gente está e a minha preocupação maior é quanto tempo nós vamos levar para sair desse buraco. E aí, Valadão? E aí, te pergunto, eu tenho um sonho, I have a dream. Como é que eu vou trocar essa administração? Pois é, eu pensei. Então, a hora que o Henrique falou, foi, agora, mas não é. Então, olha só, gente, nós temos 6,6 bilhões de déficit. Se lá no correio a gente está vendo absurdo, imagina se pegar esse outro aqui e também mexer. Mas de uma coisa é claro, nós temos uma crise instaurada no nosso país. O Lula não conseguiu dar credibilidade nas falas dele, porque parece que toda vez que ele vai falar alguma coisa referente à economia, parece que ele quer dar uma aula para quem ele não sabe o que está falando. E aí vem o Haddad também, a mesma coisa, parece que não está sabendo traduzir o que eles querem fazer e passar essa segurança. O que mais a gente sabia, que desde quando o Lula entrou, quando ele aumentou os ministérios novamente, nós falamos, todo mundo tinha percepção, vai gastar mais. Porque imagina toda aquela estrutura que precisa para poder movimentar. Agora, sabendo que ele vai gastar desse jeito, mas não da maneira como vem fazendo, desproporcional, sem controle, de maneiras absurdas, tornando as empresas que estavam dando lucro, agora de novo afundadas em prejuízo. Qual que é a fórmula que eles usam para dar tanto prejuízo assim? Gastar mais do que arrecada. E essa conta vai para o cidadão, porque aí a inflação, todo esse sentimento internacional de investidor que vem aqui e eles fazem isso mesmo, especula nossa bolsa, fica jogando dinheiro daqui e dali, eles fazem isso porque o nosso país oferece isso. Se não oferecesse, eles não colocariam dinheiro aqui. Só que quando você tem uma insegurança jurídica e aqui os dados mostrando que você não vai ter condição de arcar com as despesas lá na frente, opa, isso aqui tá me cheirando o quê? Eles vão dar um calote. Tá beirando o calote, tá beirando 2015 da Dilma. Então, cuidado. Se nós continuarmos neste direcionamento, nesse sentido com a economia, tá? O Banco Central, que eles tanto criticam, foi quem segurou as pontas até agora. E eu acredito que depois dessa mudança que vai vir o Galípolo aí, e o Lula vai querer mandar e fazer da forma dele, e vai mascarar a economia, porque vai pegar que a economia cresceu. Mas cresceu em que sentido? Olha a inflação que nós estamos vivendo. Então, espera um pouquinho. Eu volto a dizer, se você continuar gastando mais do que você arrecada, você não vai dar conta de pagar. Isso acontece com você na sua casa, com o seu cartão de crédito, com as suas finanças. Cuidado, é hora de estancar, é hora de fechar as torneiras. Só que, aí eu venho falar com a professora aqui, lembra do município? Quantas torneiras existem abertas no município? Muitas vezes o prefeito não sabe que ele tem que fechar algumas e falar para a população, vou ter que fechar porque está acontecendo isso e aquilo. Não, eles não fecham. Por quê? Nenhum prefeito, nenhum político quer deixar de fazer. Eles querem entregar a qualquer custo, seja lá como for. E aí abre demais, não dá conta de fechar e quem vai pagar é a população que vai ficar sem lá na frente. Porque tem muitos gestores, claro, né, foram eleitos pelo povo, mas às vezes são maus gestores. Porque a gente está falando do rombo no geral, tanto dos governos estaduais quanto municipais, além do federal. Não é só o federal que a gente está se tratando, de que se trata todo esse rombo de 6,6 bilhões de reais. Mas algumas mudanças a gente pode fazer, como, por exemplo, o secretariado, como, por exemplo, quem está à frente dos Correios. Não é, Rodolfo? Exatamente, mas é uma mudança que nós gostaríamos de ver, mas nós não vamos ver. Eu vou ser bem otimista aqui, nós não vamos ver. Vamos sim, se a gente olhar a Argentina. Não tem reforma administrativa. Essa é a grande questão. O brasileiro está acostumado já, meus amigos à mesa e você que está em casa, a lidar com esse tipo de dificuldade. Entra ano, sai ano, o nosso déficit fiscal aqui é gigantesco.
sabe? A gente espera agora, com o novo presidente do Banco Central, que ele continue sendo, de fato, uma pessoa reta em suas condutas e que não seja um fantoche na mão dos poderes executivos, não ceda nem para um lado, nem ceda para o outro. E que a gente possa, de fato, olhar para os municípios e para esse déficit que é um absurdo, principalmente sobre o federal também, que está nessa lista aqui. E o que me causou estranheza foi que não só as estatais, eu até anotei o que a professora Mônica Rosenberg colocou aqui, porque não é só estatais, a gente está falando de municípios e também do federal, o que para a gente é um susto, porque a gente pensa que só as estatais abrem esse déficit, e não é. Pois é, tem uma questão aí que não basta, a fórmula do Kriegner foi muito boa, que precisaria mudar a administração, mas nem isso é suficiente, porque nós temos algumas questões aqui no Brasil que travam, por exemplo, a vinculação de gastos. No Brasil, quando a receita aumenta, o gasto tem que aumentar junto. Olha que ideia mais maluca que nós temos. Outra coisa, o direito adquirido, que parece uma coisa muito importante e porque traz estabilidade jurídica, mas você no Brasil teria muita dificuldade de fazer o que o Milei fez lá na Argentina. Cortar salário, cortar emprego que não precisa existir. Então nós precisamos desse choque de austeridade, mas nós temos aí várias amarras que dificultam esse tipo de coisa. Precisa começar, como brasileiro, como sociedade, a dizer, nós vamos ter que cortar, e não é só, o Lula não corta. Todo mundo, o Valadão deu aqui um exemplo de prefeitos que não cortam. Ano passado, o São Vicente, do meu amigo Caio Amado, não teve fim de ano, não teve fogos, não teve nada. Ele cortou, ele falou, não tem dinheiro para isso, nós não vamos fazer. São escolhas difíceis, mas os nossos gestores só vão poder fazer essas escolhas na hora que nós, como sociedade, exigirmos isso deles. Mas aí as negociações ficam complicadas, né, Mônica? Como, por exemplo, as indicações, no caso da prefeitura, de vereadores. Coloca o vereador tal aqui. Aliás, o vereador coloca tal secretário aqui porque ele é amigo meu, então eu te ajudo na outra campanha. As negociações, infelizmente, funcionam dessa forma no Brasil. Então, esse conceito que precisa ser mudado, né, de colocar pessoas técnicas que realmente tenham capacidade para estar à frente das secretarias. Mas a gente não vê isso ocorrendo. É por um simples motivo. Eu gosto da entrevista do Roberto Campos há cerca de 2, 3 semanas atrás, salvo engano, onde ele disse que o Banco Central precisa de duas coisas. Autonomia no sentido financeiro e administrativo. E a gente se estende aí para essas prefeituras, como a Mônica Rosenberg acabou de dizer aqui. Sabe, tem que ter autonomia administrativa, de você não ficar trocando cargos e você colocar pessoas assertivas, pessoas que dominam aquilo que estão fazendo. Não só moeda de troca, fazer uma barganha por partidos, né, por questão partidária. O Brasil... Uma palavra que você não está falando, que tem que ser dita, corrupção. Sim. É corrupção. Continua havendo corrupção no Brasil, a gente não fala mais disso. Sim. Professora, e o Rodolfo falou muito aqui, é preciso ter pessoas técnicas. É preciso também que essa pessoa técnica também seja política. Porque ela tem que saber como que funciona. Não adianta vir querer também só ser técnico ali, tem que fazer isso, isso, aquilo. Se também você não vê que há uma projeção política em cima, tem que ter esse equilíbrio. Como você vinha falando, Rodolfo, o Brasil, e não é só no federal, é também no município. E no município, é o vereador que vai indicar quantas vagas ele vai estar lá, o David falou muito, o secretário, lideranças políticas que vão organizar como vai ser compostas as secretarias, e aí, muitas vezes, você escolhe uma pessoa que é muito mais política do que técnica para ocupar um cargo que deveria ter o mínimo de tecnicidade, que é o que a gente precisa. Antes do Henrique falar, posso dar uma adenda aqui? Desculpa, Henrique, eu sei que a palavra é sua aqui, mas rapidamente. Cientistas políticos dizem o seguinte, que o primeiro ano de governo é o primeiro ano de casamento, né? Então nós tivemos 2023, o que não foi um casamento, né? Nós tivemos aqui a conduta de um governo tentando apagar o incêndio de um governo anterior. E sempre vai ser assim, a política sempre foi assim. Não que esse presidente tenha deixado um fogaréu, mas é sempre assim, tá? Um governo assume apagando o incêndio do outro. Ok, tivemos o primeiro ano 2023... apagando incêndio. 2024 é de verdade onde o plano político vai ser instalado no Brasil. O que nós não vimos até agora foi um plano de governo instalado no Brasil. O que nós estamos vendo é sempre o brasileiro, entre aspas, né, aquele ditado, correndo atrás do rabo, né, do cachorro que vive correndo atrás do rabo. E nós brasileiros, além de estar pagando mais impostos, nós não estamos vendo esse dinheiro sendo atribuído a nosso favor, e nós estamos vendo um Brasil com um rombo fiscal gigantesco.
A questão é, mais 2 anos para a gente ver isso? Até quando que a gente vai ver isso? Nós esperamos que agora as pessoas que estão entrando nessas pastas ou nessas direções, né, políticas sejam de fato pessoas que vão exercer com total isonomia aquilo que elas estão capacitadas para fazer, no caso. Henrique? Bom, é isso, eu estou de acordo com o que foi trazido aqui, mas volta sempre na questão da liderança. A liderança precisa cobrar isso da sua equipe, precisa cobrar isso desses que estão à frente das pastas. Quando eu falo sobre a troca da administração, ela é necessária e é urgente, né? Não falo tanto no nível, a gente pode falar aí da questão do governo federal, mas em especial da Secretaria do Ministério da Fazenda. Como que um ministro não tem capacidade política de articular corte de gastos nas pastas. O que nós vimos foi cortes de gastos sendo apresentados na questão do Congresso, também relacionados a outros poderes, outros programas, inclusive, mas nas pastas. E a gente tem ministros apontados pelo presidente da República, que também é o responsável por acompanhar ali e supervisionar todo o trabalho dos outros ministérios, liderar e apontar o caminho, dizendo, olha, se cortar da minha pasta, eu renuncio o cargo. Ou seja, que absurdo é esse? Então, esse aqui é meu orçamento, eu faço o meu e tá tudo bem, ninguém vai tirar do meu porque eu tenho que ter 100% do dinheiro que eu pedi aqui. E ainda que seja uma coisa importante, necessária, olha a falta de liderança do ministro da Fazenda, do presidente da República em dizer, peraí, você tem as suas prioridades, você tem o seu planejamento, mas aqui, como a Mônica trouxe, nós vamos ter que fazer cortes. Nós estamos em crise, dinheiro não dá em árvore. E não adianta ficar achando que vamos fazer uma mágica e a economia vai voltar do dia para a noite. Não vai. Ou que o dólar vai voltar a 2. Não vai. As pessoas que viveram com o dólar a 2, o dólar a 3, lembra do escândalo que foi quando o dólar chegou a 3 e alguma coisa durante o governo Dilma? Nós dificilmente vamos voltar, e até quero ser realista e dizer, nós nunca vamos voltar para aquela margem. A não ser que a gente mude de moedas, venha um novo plano real, alguma coisa nesse sentido. Mas nós não vamos voltar para aquele lugar. O que nós precisamos fazer é frear o avanço da crise. Agora, voltar na expectativa de que vamos voltar àquele lugar, não tem. Desculpa. Henrique, de tudo que você falou, tem uma coisa que é preciso olhar para essas pastas, principalmente nos ministérios. Eles não acompanham nenhum número. É capaz de que os ministros não saibam nem o orçamento direito como que é usado, tá? Então, eles não... A única coisa que eles sabem é tratar os big numbers, que são os números que eles jogam para efeito de marketing, como a gente falou, que marketing eles estão fazendo bem. Agora, eles não têm nenhum critério de avaliação de desempenho. Se sua secretaria não está dando o resultado que ela deveria em 2 anos, significa que ela não precisa existir. Só isso. Ou que o ministro precisa sair. Ou que ele precisa sair ou que precisa trocar. Eu quero fazer um contraponto aqui agora com vocês. Aqui. Posso fazer um contraponto aqui? Eu disse aqui algumas vezes que o Kassab, desculpa, tô com o Kassab na cabeça. Com o Haddad, desculpa. Que o Haddad, ele está equilibrando pratos. Há 2 anos atrás, quando ele veio para essa pasta, todo mundo criticou, dizendo que ele não era a pessoa mais indicada para isso e que o Brasil ia se tornar uma Venezuela em menos de 1 ano. Não foi o que aconteceu. E não é o que está previsto para acontecer. O que nós estamos vendo aqui é um político, o Haddad extremamente político, equilibrando pratos e tentando salvar aí uma economia dentro agora vai ter um braço direito dele, né? Porque está entrando o Galípolo, tudo que se espera dele agora é que ele faça essa junção com o Ministério da Fazenda. Poderia o Brasil, há 2 anos atrás, na concepção de conservadora e de direita, ser um país muito pior do que está hoje. E não é isso que a gente está vendo aqui. Com tudo isso que está acontecendo, nós tivemos um poder de compra em dezembro muito grande. Todo mundo comprou 1, 2 presentinhos para a família. Nós vimos uma 25 de março extremamente aquecida. Posso falar regional, tem que falar de São Paulo, não sei de onde você nos assiste, mas São Paulo teve um final de ano extremamente aquecido com os presentes de Natal, sabe? Então, assim, o Haddad, de todo mal, não é o pior, porque está equilibrando pratos. Resta saber como que vai ser nos próximos 2 anos, porque nós entramos agora na corrida eleitoral para 2026. Como vai ser isso agora com o novo presidente do Banco Central? Eu não sei, mas Dona Mônica, eu sei que a senhora quer falar, mas eu sei. Eu só vou fazer um adendo. Assim, eu fui um cara que não fui otimista e hoje eu sou otimista com isso, porque eu creio que poderia estar pior dentro da leitura que nós fizemos há 2 anos atrás.
Rodolfo, mas não estou falando exclusivamente do Haddad. Estou falando de outros também. O Haddad, sim, ele mostrou algum equilíbrio, mostrou que ele tem, às vezes, alguma articulação política, até porque o Lula foi lá e encostou nele. A gente viu que teve um momento que o Lula veio, encostou nele e falou assim, se você continuar assim, eu vou ter que te tirar. Mas outros ministros também de outras pastas que não estão tendo controle efetivo de suas pastas. É isso. Mas o próprio Haddad foi mais polido, né, nas falas, como, por exemplo, as críticas voltadas ao Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central. Eu, enquanto repórter, já entrevistei ele algumas vezes e ele sempre falava sobre o presidente do Banco Central, até nominalmente ele não citava, diferente do próprio presidente Lula. Você ia dizer alguma coisa, Henrique? Sim, eu vou só lembrar de que, assim, o Fernando Haddad, enquanto ministro da Fazenda, ele é o responsável por toda a questão econômica no Brasil. Então, se é culpa ou dele, ou se foi uma ação que... Todas as questões, então se tem algum problema de ordem do meio ambiente, isso recai sobre os ombros de quem estiver ocupando a pasta do meio ambiente, independente da responsabilidade direta que aquela pessoa for ter ou não. Agora, o cenário, e aí para trazer o ponto que o Rodolfo trouxe aqui, o cenário não está bom. A gente está vendo aí, ele realmente é um cenário muito preocupante. Nós ainda temos uma gordura, vamos dizer assim, do que foi construído ao longo dos últimos anos de recuperação econômica e também agora nesse pequeno respiro pós-pandemia, que o mundo inteiro tem dado um pequeno respiro pós-pandemia. Só que o problema nesse pequeno respiro, outras economias estão fazendo a lição de casa para que ele possa alavancar um crescimento econômico. Nós ainda não estamos crescendo maravilhosamente bem. O déficit está grande, nós estamos perdendo dinheiro mais do que recebendo dinheiro de investimento. Nós estamos tendo vários indicadores que dizem, olha, nós estamos tendo um respirozinho sim, mas vai ser mais um voo de galinha porque a lição de casa não está sendo feita. E a lição de casa é de responsabilidade aí sim do Ministério da Fazenda, que é ocupado pelo Fernando Haddad. Então, se não quisesse uma pressão dessa nos ombros, não poderia ter aceito o cargo a convite de um governo que é notadamente sempre irresponsável na área fiscal. O governo do PT tem essa marca. Todos sabem que a questão de equilíbrio fiscal não é um dos pontos fortes do governo do PT, é justamente um ponto mais fraco. Quando o Henrique falou que está colhendo os frutos ainda da gestão passada, a Mônica torceu os olhos aqui, que eu acho que revirou pela cabeça dela. Eu tô tentando falar, desde que o Rodolfo falou do Haddad, que, gente, digam o que quiser, ele continua falando da importância do déficit fiscal zero. Um governo de esquerda que fala e bate na tecla de que precisa ter meta fiscal. Onde que tem isso no mundo? Não tem, Kriegner. Você pode trazer aí vários indicadores, eu gostaria muito que o Leandro estivesse aqui nessa mesa, porque o Leandro vai trazer outros indicadores que vão falar que o Brasil hoje, o nível lá, o ranking na Standard & Poor's, nos rankings de investidores, a gente está subindo, que o agro continua crescendo. Então, assim, vai ficar uma disputa de indicadores, se está bem ou se está ruim a economia do Brasil. Cada um vai ter a sensação que quer. Agora, em termos de discurso, desculpe, Haddad continua batendo numa tecla importantíssima, que é essa tecla do déficit fiscal e de que ele precisa cair. Então eu quero só apenas concordar com o Rodolfo. Olha isso, muito Olha isso, muito obrigado. Fiquei muito feliz agora. Eu estava aqui com o coração batendo bem forte. Não, eu queria falar para concordar. Muito obrigado. Mas aí a gente precisa lembrar o Haddad de que ele não é mais um professor. Enquanto acadêmico, tudo bem ele bater nessa tecla, mas enquanto ministro da Fazenda, ele precisa executar essa tecla. Ele precisa ter poder de articulação política, que é o que ele não tem. Essa é a minha crítica maior. Enquanto o Haddad fica falando e discursando, ok, tá bom, falou, podemos concordar? Ok, podemos até concordar ou discordar, apresenta, e ele como bom acadêmico, ele tem esse papel. Agora, como ministro, ele precisa conseguir reunir os outros ministros, o Congresso, ele precisa ter uma força que ele e nem o presidente da República tem tido. E é isso que o mercado tem sentido, a insegurança de que o governo federal consegue fazer todas as promessas que tem proposto fazer. Aí, como é que a gente faz? A política econômica não depende só do ministro Haddad, ela depende também do Congresso, é uma soma de forças aí. E no caso do Haddad, ele tem o presidente trabalhando contra ele, né? Porque as coisas que ele fala atrapalham a pauta da estabilidade.
atividade econômica. Vou fazer um adendo também, quando você falou sobre o dólar, que o dólar não volta mais a R$2, a R$3, não volta nem só por uma questão financeira do país, é por uma questão mundial. O dólar não volta mais no país a R$2, a R$3. Então a culpa não é só do Ministério da Fazenda aqui ou do Ministro da Fazenda aqui, é uma questão mundial o dólar não voltar mais R$2. Por isso que eu trago esse ponto, justamente porque se o problema vai avançar, nós já sabemos que ele vai avançar por fatores internos e externos. Agora, precisa haver um compromisso de estancar. Ok, o que nós podemos deixar de fazer para que o problema não se agrave ainda mais? Esse é o meu ponto que talvez não tenha ficado muito claro. O que precisa deixar de ser feito para que o problema não continue crescendo nessa velocidade que está crescendo? Essa é a lição de casa que se espera do governo brasileiro. Então, mas ainda nessa questão econômica, o que acontece? Agora nós vamos ter aí um período de adaptabilidade das empresas na questão da reforma tributária. E o que aconteceu? É que quando teve a reforma tributária, não se fizeram os impactos. As empresas agora pegaram os dados e estão fazendo projeção e estão vendo que eles vão ter que mudar muita coisa para ainda continuar com as suas margens de lucro, gerando emprego, fazendo investimento. E quando você fala isso, tem muita empresa que é multinacional que está olhando assim, não vou pôr mais dinheiro aí, vou tirar o meu dinheiro daí porque não é tão vantajoso eu ficar fazendo essa aplicação nesse país, nesse formato. Então, é essa insegurança que o mercado, às vezes as pessoas não entendem como que funciona e o porquê que o dólar afeta a minha vida se eu pago em reais. É nesse sentido, o cara que é investidor, o cara que está lá na mesa visando o lucro dele no final de ano, ele vai olhar assim e vai falar assim, não, mas faz essa projeção aqui para 10 anos, faz essa linha aqui para ver o que vai acontecer se as vendas continuarem. É isso que ainda não ficou bem claro para todo mundo. Não, mas o ponto que eu quis levantar aqui em defender o Haddad nessa questão é o Brasil, há 2 anos atrás, colocaram como em um ano ia se tornar Venezuela e não virou. Essa é a questão. Em 2022 entra um novo governo aqui, aí todo mundo, daqui a um ano o Brasil vira Venezuela. Não virou Venezuela. E quem está criticando agora comprou um presentinho de Natal. Quem criticou está pegando agora e está descendo para Camboriú agora. Vai descer. Vai descer? Vai descer. Tá todo mundo descendo para Camboriú e tá criticando. Tivemos déficit, tivemos não sei. É uma hipocrisia a gente só criticar, você entende? Sim. Existe um rombo fiscal? Existe. Talvez não seja o Haddad a pessoa mais taxada ali ou mais indicada para essa pasta, mas ele está equilibrando pratos. E num Brasil onde a narrativa é comprada, o que ele está falando, que nós precisamos ali de um déficit zero, nunca foi falada por ninguém. Essa é a grande questão. É onde eu defendo a questão do Haddad.